Fala, Roduzada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estar falando sobre qual a melhor forma de se escolher um feitiço, né? Bom, primeiro a gente tem que entender que existem tipos e tipos de feitiços. Muitas pessoas acham que é só você pegar, abrir um grimório ou abrir um livro de receitas e escolher um e fazer, né? Ah, feitiço para amor, vou escolher Unidunité nesses 4 feitiços de amor aqui, vai dar certo. Não é bem assim. Primeiro, antes de você fazer um feitiço, você precisa entender o que você quer e entender do caso, né? Então, digamos que, vou dar um exemplo aqui, digamos que um casal brigou e o rapaz que quer fazer o feitiço, né? Quer uma reconciliação e resolve fazer um trabalho mágico para isso. E aí ele pensa, o que muitos vulgarmente pensam logo de primeira, vou fazer uma amarração. Tá errado. Assim, longe de mim julgar o trabalho e a maneira de trabalho de qualquer um. Mas por que eu digo que está errado? Porque ele julga que o melhor e o mais potente feitiço de amor é a amarração, e ele fazendo isso, ele vai resolver os problemas dele com a namorada, que houve uma briga, né? E na verdade, ele pode estar, na verdade, causando mais problemas do que resolvendo. Então, vamos lá. Primeiro, nesse exemplo, nós vemos que esse rapaz, ele quer fazer uma amarração porque acha que isso vai resolver o problema dele. Sendo que ele não sabe que a amarração, ela une o casal, mas não resolve o problema. Então, vai haver uma união ali, mas não por amor, não por paixão, mas sim pela necessidade que um tem pelo outro, seja a necessidade financeira, seja a necessidade emocional. Então, não é o problema que originou a separação não vai ser resolvido. O que vai acontecer é que e é um se bem grande, se a amarração funcionar, eles vão voltar a ficar juntos, mas o problema vai só piorar porque não vai ser resolvido e a relação pode até se tornar uma relação abusiva, se é que já não era. Então, vamos lá. O que a pessoa deveria fazer? O que eu sempre recomendo antes de qualquer feitiço, independente do assunto que seja, é uma consulta oracular sobre o caso. Ah, mas eu não sei ler tarô, eu não sei ler nenhum oráculo. Procure saber, procure aprender. Por quê? Se você é um praticante de magia e você quer resultados de verdade, e essa é a fábrica de resultados, o que eu recomendo é que você tenha uma forma de leitura oracular. Eu não vou ensinar tarô, eu não vou ensinar baralho cigano, eu não vou ensinar leitura de ossos, apesar de eu ter um curso, uma oficina de leitura de ossos que vocês podem acessar, mas dentro dessa plataforma não vai ter aula de leitura de ossos. Então o que eu recomendo é você ter uma maneira de ler, porque se você não tiver essa maneira de ler, você vai precisar de um oraculista de sua confiança e você vai ter que pagar para ele ou pedir para ele fazer a leitura para você. Por que é importante você fazer uma leitura oracular? Porque assim você vai entender coisas que você não sabia, coisas que não tem como você saber e você precisa saber para o feitiço. Por exemplo, quando eu faço um feitiço, um cliente vem até mim para eu fazer um feitiço, é obrigatório uma consulta oracular. É obrigatória a consulta oracular. Por quê? Porque na consulta oracular é que eu vou saber se o que o cliente está falando é verdade, porque pode ser que ele esteja mentindo, e se o que ele está falando é verdade, porque pode ser que ele não saiba do que está acontecendo de verdade. Ele pode, por exemplo, se esse rapaz do exemplo vem até mim, se separou da namorada e tal, vem até mim. E aí ele disse que a separação aconteceu porque ela não aguentava mais o relacionamento. Que estava muito frio e etc, e resolveu terminar. Ele fala isso para mim, mas aí eu vou e faço a consulta para saber o porquê e eu descubro que ela na verdade tinha outra pessoa. Então, apenas um feitiço de adoçamento, um feitiço de atração e tudo mais não será o suficiente, porque ela já tem outra pessoa no caminho dela. Então, e ele não sabe disso. Então, por isso que a consulta oracular é importante. E, bom, você tendo um método de consulta, você vai entender que tem os tipos, né, de feitiços e cada tipo de feitiço tem várias receitas. O conjurador, ele geralmente faz o próprio feitiço, ele cria um feitiço na hora e tal.
mas é interessante que você vá por partes, porque geralmente por partes você tem muito mais resultado do que um feitiço direto. Por exemplo, nesse caso da separação, né? Usando esse exemplo da separação, eu não faria um feitiço de amarração. E não é só porque eu, como profissional, não faço feitiços de amarração para clientes. É, é mais por conta da efetividade. Primeiro, se eu vi no tarô que ela está com outra pessoa e o cliente quer essa mulher de volta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar essa pessoa da jogada. Então, eu teria que fazer um feitiço de separação ou um banimento, alguma coisa para tirar essa terceira pessoa da jogada. Depois, ou concomitantemente, eu teria que fazer um adoçamento nela, porque dependendo do que ela sente por ele, um feitiço de amor, um feitiço de paixão não surtiria efeito. É preciso um adoçamento para poder ela maneirar os pensamentos sobre ele, se adoçar com relação a essa pessoa. E aí depois desse adoçamento é que eu faria um feitiço de reconciliação, a depender dos resultados que o adoçamento traria. E aí no feitiço de reconciliação há a possibilidade do cliente se reconciliar com a mulher, com a namorada, etc. E aí resolverem melhorar como pessoa um para o outro, né? Por que que eu falo dessa maneira? Porque é importante que você faça um feitiço, mas tente resolver o problema do cliente ou o seu próprio problema se você está fazendo um feitiço para você, porque não adianta você fazer um feitiço, você usar feitiço para tapar buraco, porque magia não é miojo, não vai se resolver em 3 minutos, não é milagre, não vai tipo a pessoa não vai bater na sua porta na mesma hora. Então você precisa usar a magia em concomitância, né, em conjunto com ações aqui no plano físico. Então, se, por exemplo, você quer fazer um feitiço para reconciliação e você sabe que o término se originou por conta do seu ciúme excessivo, não é só a magia que vai resolver a situação. Você vai precisar trabalhar o seu ciúme. A magia vai fazer a pessoa lhe dar uma segunda chance, talvez. Mas você pode acabar terminando com essa pessoa novamente, essa pessoa deixando você novamente porque você não trabalhou o seu ciúme. Então é necessário que você trabalhe magia junto com suas ações aqui no plano material, entende? Então vamos lá, você precisa ter um método de consulta oracular ou alguém que faça essa consulta, alguém de confiança que faça essa consulta para você. Os métodos que eu mais recomendo são os que eu uso, que é o tarô ou o baralho Lenormand, também conhecido como baralho cigano, e os ossos, né? A prática da osteomancia. Mas se você tem habilidade para ler búzios e etc., você faça também. É importante que você tenha assim um método oracular para poder você saber qual é a situação, o que está realmente acontecendo, para a partir dali você agir, fazer um feitiço relacionado àquilo, entendeu? E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.